E aí, rapaziada? Qual é, rapaziada? Meu nome é Fábio Meu nome é João Paulo. e a gente vai falar um pouco sobre a história de São Domingos Sávio. São Domingos Sávio nasceu em 2 de abril de 1842, no vilarejo chamado Riva, pertencente a Castelnuovo d'Asti, na Itália. Era um dos 3 filhos de Carlos Sávio, ferreiro, e Brígida Gagliater, costureira. São Domingos Sávio foi aluno de São João Bosco. Suas atitudes de devoção chamavam a atenção de todos. Ainda quando criança, ia à igreja para rezar. Se o templo estivesse fechado, ele simplesmente se ajoelhava de frente à porta e ficava ali em oração até abrirem a igreja. Ele permanecia assim, na neve, na chuva, no sol, no calor e no frio. Me ajuda. Aos 12 anos de idade, São Domingos Sávio se encontrou com São João Bosco e passou a fazer os estudos secundários, como eram chamados na época. Domingos era inteligente, sempre com boas notas. Tocado pelo carisma de São João Bosco e pelo ideal que se resumia na expressão dai-me almas, Domingos quis, mais do que nunca, levar aos céus mais e mais pessoas. Várias vezes disse a Dom Bosco: Quantas almas esperam nosso auxílio na Inglaterra? Oh, se eu tivesse forças e virtude, quisera ir agora mesmo, e com sermões e bom exemplo, convertê-las todas a Deus. Tomado pela tuberculose aos 14 anos, voltou à casa dos pais. Nos primeiros 4 dias em casa, o apetite diminuiu e a tosse piorou. Isso levou os pais a mandá-lo ao médico, que de imediato pediu repouso ao leito. A inflamação foi diagnosticada e, como era de costume naquela época, o médico decidiu realizar a sangria. O médico cortou o braço de Domingos 10 vezes no espaço de 4 dias, e agora é considerado que isso provavelmente apressou sua morte. Em sua biografia, João Bosco registra que Domingos estava calmo durante todo o procedimento. O médico assegurou aos pais que o perigo havia passado, e agora só restava para ele se recuperar. Domingos, no entanto, tinha certeza de que sua morte estava se aproximando, e pediu permissão para fazer sua confissão e receber a comunhão. Embora achassem desnecessário, seus pais mandaram chamar o pároco, que ouviu a confissão de Domingos e administrou a Eucaristia. Depois de 4 dias, apesar da convicção do médico e de seus pais de que ele iria melhorar, Domingos pediu que ele recebesse a unção dos enfermos, em preparação para a morte. Mais uma vez, seus pais concordaram em agradá-lo. Em 9 de março, ele recebeu a bênção papal. Dom Bosco registra que, ao longo desses dias, ele permaneceu sereno e calmo. Na noite de 9 de março de 1857, depois de ser visitado por seu pároco, ele pediu a seu pai que lesse as orações para o exercício de uma morte feliz, do seu livro de devoções. Então ele dormiu um pouco e logo acordou e disse em uma voz clara: Adeus, papai. Adeus. O que foi que o pároco sugeriu para mim? Eu não lembro. Oh, que coisas maravilhosas eu vejo. Com estas palavras, Domingos morreu. No entanto, a princípio, pareceu a seu pai que ele estava dormindo. O pai de Domingos escreveu uma carta a João Bosco, transmitindo a notícia da morte de seu filho. Com o coração cheio de tristeza, envio-lhe esta triste notícia. Domingos, meu querido filho, e seu filho em Deus, como Lírio Branco, como Luís de Gonzaga, entregou sua alma a Deus em 9 de março, depois de ter recebido com a maior devoção os últimos sacramentos e a bênção papal. Domingos Sávio foi beatificado em 1950 e canonizado em 12 de junho de 1954, pelo Papa Pio XII. Ele é o padroeiro das grávidas, das pessoas que sofrem falsas acusações, dos jovens delinquentes e dos cantores do coro da igreja. Sua festa é celebrada no dia 6 de maio. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre São Domingo e oração. Antes dele ingressar no oratório, durante o oratório, algumas devoções praticadas por ele, alguns incidentes espirituais e as principais visões dele. Antes de ingressar no oratório, na escola de Mondonho, Dom Bosco registra isso a partir do testemunho do padre Giuseppe Cugliero. Um dia, na ausência de seu professor, 2 dos colegas de classe de Domingos encheram o fogão de aquecimento do quarto com neve e lixo.
como uma brincadeira. Temendo a expulsão, eles culparam Domingos. Padre Cugliero repreendeu profundamente Domingos na frente da classe, e Domingos suportou isto silenciosamente. No dia seguinte, os verdadeiros culpados foram descobertos. Ao ser perguntado por que ele havia permanecido em silêncio, Domingos respondeu: Pensei que seria libertado apenas com um sermão, enquanto eles, porém, poderiam ter sido expulsos. Ainda convém dizer que nosso Senhor Jesus permaneceu em silêncio quando culparam ele injustamente. Eu, pois bem, tentei imitá-lo. No oratório, 2 de seus amigos discordaram e decidiram lutar um contra os outros atirando pedras. Sendo mais velhos e mais fortes que Domingos, a intervenção física não era possível. Parem, gente. Ele tentou argumentar com Por eles, favor, parem. mas sem Tá resultado errado. positivo. Assim, no dia da luta, ele foi com eles para o local onde a luta deveria acontecer. E pouco antes de poderem começar, ele se colocou entre eles, segurando seu crucifixo. Pediu que atirasse suas primeiras pedras para ele. Envergonhados, os 2 garotos desistiram da luta. Domingos então persuadiu-os a irem para a confissão. Ele foi uma pessoa maravilhosa. Devoções praticadas por Domingos. Dom Bosco narra que, antes de chegar ao oratório, Domingos confessou e comungou uma vez por mês. Depois de ouvir uma homilia sobre os sacramentos, ele escolheu um padre como seu confessor regular. A regularidade com que Domingos se aproximava dos sacramentos aumentava, e no final daquele ano, conforme o conselho de seu confessor, Domingos estava recebendo a comunhão diariamente. Ele tinha uma intenção especial para a Eucaristia todos os dias da semana. Incidentes espirituais. Dom Bosco registra que Domingos ocasionalmente teve experiências intensas durante a oração, que Domingos descreveu como tal. Que bobo de mim. Tenho uma distração e perco os fios das minhas orações. E vejo coisas tão maravilhosas que as horas passam como minutos. Em uma ocasião, ele estava ausente do almoço, e o reitor finalmente o encontrou na capela, de pé, imóvel e olhando para o tabernáculo. Ele não estava ciente de que a missa da manhã tinha terminado. Em outra ocasião, João Bosco registra que viu Domingos na capela, falando com Deus e depois esperando, como se estivesse ouvindo uma resposta. A visão da Inglaterra. O Papa Pio IX definiu formalmente o dogma da Imaculada Conceição e figurou em uma visão que ocorreu a Domingos Sávio. Dom Bosco registra que Domingos contou a ele uma visão que ele teve. Uma manhã, enquanto eu estava fazendo meu agradecimento após a comunhão, uma distração muito forte tomou conta de mim. Eu pensei ter visto uma grande planície cheia de pessoas envoltas em névoa espesso. Eles estavam andando como pessoas que haviam perdido seu caminho e não sabia para que lado virar. Alguém perto de mim disse: "Esta é a Inglaterra." Eu ia fazer algumas perguntas quando vi o Papa Pio IX como eu vi em fotos. Ele estava vestido magnificamente e carregava na mão uma tocha viva de chamas. Enquanto caminhava lentamente em direção àquela imensa multidão de pessoas, as chamas que saltavam da tocha dissipavam o nevoeiro e as pessoas permaneciam no esplendor do sol do meio-dia. Aquela tocha é a fé católica que vai iluminar a Inglaterra. Em suas últimas despedidas, Domingos pediu a João Bosco para contar ao Papa sobre sua visão, o que ele fez em 1858. O Papa sentiu que isso confirmava os planos que ele já havia feito em relação à Inglaterra. A visão do pai de Domingos após a sua morte. A veneração de Domingos Sávio cresceu com o acontecimento narrado por seu pai. Eu estava com a maior aflição pela perda do meu filho, e fui consumido pelo desejo de saber qual era sua posição no outro mundo. Deus se dignou a me consolar. Cerca de um mês depois de sua morte, durante uma noite muito agitada, eu vi, por assim dizer, o teto aberto e Domingos apareceu no meio da luz ofuscante. Eu estava fora de mim a esta visão, e gritou: "Ô Domingos, meu filho, você já está no paraíso?" Ele respondeu: Estou no céu. "Então ore por seus irmãos e irmãs, e sua mãe e seu pai, para que todos possamos nos unir a você um dia no céu." Sim, vou rezar. Foi a resposta. Então ele desapareceu e a sala ficou como antes.
Então, esse foi um resumo sobre a história de São Domingos Sávio. Qualquer dúvida pode nos perguntar no privado. E assim encerramos a nossa apresentação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Tarcísio, Rogai por por nós. nós.